gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E para começar, né, vamos para a parte dos recados aqui. Hoje eu tenho alguns recados legais. O primeiro é para o pessoal de São Paulo, aí região de Santo André, ABC, São Caetano. A gente vai inaugurar aí no mês de maio o GruPy ABC, que é o grupo de usuários Python do ABC. Então o GruPy que você já conhece aqui de São Paulo, agora a gente vai dar o pontapé inicial lá para juntar a comunidade do ABC. Então vai acontecer a inauguração desse grupo no dia 12 de maio, lá na UFABC. E se você quiser mais detalhes sobre isso, é só ir lá no meetup.com/grupy-sp. O link eu vou colocar já aqui no YouTube, vai estar também na nossa descrição aqui do show notes. Para quem estiver na região aí, quiser participar, se envolver, é bem legal, vai ter palestra, vai ter um café lá para a galera, então é um evento bem bacana. E também falando em Meetup, né, agora no dia 8 de maio, aqui na TOTUS, em São Paulo, a sede da TOTUS fica na Avenida Braslemes, zona norte de São Paulo, vai rolar um Meetup de Rust e Ruby. Então é a junção das duas comunidades aí, Rust e Ruby. Serão 4 palestras, 2 de Rust, 2 de Ruby, e vai ser bem legal aí para ver o que a gente consegue fazer em conjunto aí com essas linguagens. E se você quiser palestrar também, está aberto aí o Call for Papers para esse evento, né? E o meu último recado, na verdade, é um jabá, né? Vou fazer propaganda aqui do meu novo canal. Eu criei uma série aí chamada Flask Drops, para quem quer aprender a desenvolver para a web com Flask e Python. Na semana passada eu comecei a publicar alguns pequenos vídeos, então a minha intenção é uma vez por semana publicar um pequeno vídeo com dicas aí de Flask e desenvolvimento web com Python. Então o link vai estar aqui também, youtube.com/curso de Python, para quem tiver interessado aí em aprender Flask, Python, desenvolvimento web e qualquer uma dessas coisas aí, é só entrar lá e também aberto a sugestões aí. Então, esses aí foram os meus recados. Tem algum recado aí, Eliezer? Bom, eu tenho, o meu também vai ser um jabá, só para não perder aí a pegada, né? Mas o jabá não vai ser para mim, não. O jabá vai ser para o nosso amigo Regis Tonkiel. Não sei se eu estou falando o sobrenome dele certo, né? A gente tentou combinar aí a forma de se falar pelo Telegram lá, então espero que tenha falado certo. Se eu não falei, depois eu vou corrigir. Mas amanhã, né? No caso, hoje a gente está fazendo essa gravação no dia 18 de abril, então amanhã, no dia 19 de abril, ele vai estar também ao vivo e vai fazer a gravação do Dose Extra. Vai ser às 8 horas com o Daniel Lara e o episódio, né, vai ser sobre o projeto Fedora. A gente vai deixar o link do canal aqui para vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui no chat, logo, logo. E para você que está ouvindo o áudio, né, provavelmente não vai conseguir estar indo e participar ao vivo lá com eles, mas o episódio vai sair também, da mesma forma que o Castalha, que a gente grava ao vivo e depois lança o áudio, vai sair também, a gente vai deixar no show notes, tanto o link do canal, quanto também lá do site dele, para que você possa acompanhar os outros episódios. Ele falou que já tem bastante gente agendada, então aí é mais um podcast, né, que você pode estar acompanhando aí e conhecer mais coisas novas. Bom, chega aí de jabá, né, um pouco, vamos aqui para o nosso episódio, né, então o nosso convidado de hoje, ele é Software Engineer na TopTal, ele é Tech Evangelist na Codice Software da Espanha, Tech Mentor na Van Hack, no Canadá, e criador do DevPleno, que é uma escola online para desenvolvedores aqui do Brasil. Então, você pode estar aprendendo um pouquinho mais sobre o assunto lá no DevPleno, né, que o assunto de hoje a gente vai falar sobre o React.js. E para nos ajudar aqui, né, a gente está com o Túlio Faria, então, Túlio Faria, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Pô, obrigado, Eliezer. E é engraçado, né, que a gente está na mesma cidade e gravando remoto, né, então, assim, nada, tem que ser tudo online mesmo aí. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por deixar de compartilhar um pouquinho aqui com o pessoal sobre o React, sobre o que a gente vem fazendo no DevPleno, um pouquinho até um pouquinho da minha carreira. Eu acho que ajuda o pessoal a entender um pouco, né? A gente mora, falo por nós dois aqui, a gente mora no interior e a gente consegue ter uma vida uma vida técnica, né, em computação, vamos dizer assim, e surfando na crista da onda, né? Então, assim, a gente é bem reconhecido no exterior, a gente consegue ter uma qualidade de vida aqui. Você não tanto agora com o filho, mas a gente consegue ter uma qualidade de vida
interessante aqui. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês aí. Legal, então para começar, né, vamos começar falando de carreira, né? Você já falou que você tá no interior aí de Minas, lugar legal pra caramba. Tem tanta coisa para fazer nesse lugar aí, com certeza, um monte de profissão bacana. Como é que você foi parar no meio de desenvolvimento, né? Como é que você começou nessa carreira? Então, acho que eu comecei como grande parte da molecada da minha época. Eu acho que eu sou um pouco mais velho até que o Eliezer, mas tentando programar jogos, né? Então, assim, eu comecei a tentar programar um jogo para mim e eu tive uma sorte danada aqui, que eu não sei se existe isso ainda, mas eu tive autoprogramação na minha 5ª série, eu não sei se conta desse jeito ainda, mas na 5ª série do ensino fundamental. Então, eu já programava em QBasic na época da 5ª série, porque eu tinha aula de programação. Então, comecei exatamente por essa vontade ali de querer. Na escola eu aprendi, né, mas depois acabei tomando gosto pela coisa. Nunca saiu um jogo completo, até a faculdade, então é interessante que o que me motivou a entrar na carreira demorou muitos anos para eu conseguir fazer alguma coisa funcionar, que foi exatamente aí depois na faculdade que eu fiz um jogo completo e tal. Mas o que me motivou a entrar na carreira é realmente criar meus próprios jogos, e depois eu comecei a gostar cada vez mais de web por conseguir mostrar para as pessoas, né? Então era uma coisa que no interior parecia uma coisa um bicho de 7 cabeças, né? Então você cria uma coisa, você mostra para alguém online, por exemplo, todo mundo assustava, né? Como que você está criando alguma coisa tecnológica sei lá, há 18 anos atrás. Então era uma coisa, hoje já está um pouquinho mais popular, né? Mas na época era quase um alienígena aqui, né? Então, mas foi mais ou menos nesse sentido. Depois eu comecei a estudar, né? Então gostei da área ensino fundamental ali, fiz curso técnico, fiz graduação, depois fiz o mestrado também, mas sempre morando aqui, né? Então sempre atendendo clientes grandes, mas mantendo a qualidade de vida aqui do interior, né? Então nunca deixando aqui as raízes aqui, o futebolzinho de domingo e coisas assim. Bom, maravilha. Realmente existe um pouco, né, dessa dificuldade, mas hoje em dia, até por faculdades aqui da região, a gente tem um acesso mais fácil, né? E depois desse percurso todo aí, né, como é que você foi chegar e aprender e começar a usar e trabalhar com o React.js? Inclusive ter lá o Dev Pleno, né, com cursos e essas coisas. Então, como que você chegou a conhecer e usar o React? Uma coisa que é muito louca, assim, quem me acompanhou aqui na região, né, a gente sempre tinha alguns eventos aqui regionais, então a gente tem o Flisol e etc, sempre eu venho palestrando aqui, e eu comecei nesses frameworks mais recentes, vamos dizer assim, eu vim do Angular, né, então eu vim do Angular JS ainda. E uma coisa que eu percebi que nos projetos que eu vinha atuando com Angular, então, na verdade, até antes, né, com jQuery, Prototype, algumas coisas para trás ainda, e aí eu percebi que, na verdade, quando cheguei no Angular, nossa, mudou muita coisa, realmente as coisas ficaram melhores e tal, e aconteceu uma coisa interessante comigo, que a gente tinha um cliente muito grande aqui, né, a gente atendia um cliente em São Paulo, a partir daqui do escritório em Pouso Alegre, né, e eles eram muito grandes, então era um site que tinha milhões de acessos mensais, era bem grande. E o grande problema que a gente enfrentou nisso que estava difícil escalar o Angular. Não escalar em aguentar, porque na verdade não faz diferença, né? Como é um front-end ali, não faria diferença, mas o problema é que da manutenção no código estava muito ruim, né? Então me chateou muito ali o dar manutenção nisso. E aí depois eu passei por uma tentativa de aprender o Angular 2, não foi tão assim também, eu não cheguei a gostar muito. E aí no benchmark, né, realmente eu vou fazendo benchmarks de tecnologia, cheguei no React e o React fez muito sentido, porque até antes de eu fazer mestrado, tentei fazer algumas disciplinas isoladas no INPE, né, que é a NASA brasileira aqui, e lá eles usam sistemas reativos, né, então lá um foguete, por exemplo, um satélite, ele é modelado como um sistema complexo reativo. E exatamente a mesma ideia a gente consegue ter no React, né? Então, a ideia de estado interno e o componente reagir a essa mudança de estado interno é a mesma ideia de sistemas de satélites e etc. E qual que é a grande vantagem disso? Você consegue ter uma qualidade muito grande nos testes e tudo mais, porque basta você garantir que o estado interno da aplicação
seja correta, que ele reaja aos estímulos externos de forma correta, o teu sistema vai estar correto na teoria, né? Então, fez muito sentido para mim quando fui fazer um benchmark, e eu encarei o React dessa forma, né? Então, já tinha essa experiência anterior de ter feito essa disciplina antes ali no INPE, e que fez todo sentido, porque a interface como um todo, né? Então, qualquer interface gráfica que a gente vê hoje, ela é reativa, né? Então, se você pegar um celular, ela reage ou a uma mudança de estado de rede, ou ela reage a você tocar na tela. Você pega uma interface web hoje, ela reage a estímulos. Então, fez muito sentido nisso. E uma das coisas que cada vez mais eu venho buscando na minha carreira é conseguir construir código com mais qualidade. Então, isso trouxe mais qualidade, né? Então, essa forma de programar de forma reativa trouxe muita qualidade. E o React era realmente uma boa... Não tinha o Vue nem nada na época. E o React era uma tecnologia que estava se consolidando, né? Hoje já vem numa ascensão, já se consolidou e está numa ascensão ainda. Então, assim, casou bastante isso, né? Essa forma de programar com essa minha insatisfação que eu comecei a ter com o Angular JS e o Angular 2 ali. Depois agora acho que tem Angular 10, sei lá que versão tá o Angular aí, mas... O Angular também solta uma versão a cada, sei lá, eu também me perdi. A primeira vez que eu vi o Angular era 2 alguma coisa, depois eu nunca mais mexi. Aí depois de 2 espirros já tá no Angular 10, né, cara? Agora, engatando com isso que você falou aí, né, do React e tal, para os nossos ouvintes aqui que não têm a menor ideia do que é React, né, eu queria que você apresentasse para a gente aí, para totais leigos, né? O que é React? Quem inventou esse negócio? Quanto paga para usar isso? E o que é possível fazer? Beleza. Então, React, ele é uma biblioteca, tá? Ela foi criada aí no Facebook, Instagram e etc. Hoje é licença MIT, né? Então isso foi uma confusão que aconteceu aí um tempo, porque era uma licença lá específica do Facebook, e agora é MIT, então MIT padrão, então não tem perigo nenhum, pode usar, que não vai dar problema nenhum, você pode usar em projeto comercial, pode ficar tranquilo que não vai dar treta, não vai dar nada, você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. E o que é isso, né? Então, na verdade, é uma biblioteca que cuida da parte de interface, né? Então, ele lida simplesmente com a atualização de interface, independente da plataforma que a gente tiver. Então, o que é legal do React, né? Então, ele constrói uma estrutura em árvore em memória, basicamente, que representa a interface nossa, né? Então, se eu quero um texto, ele representa aquilo numa estrutura em árvore. O que é legal? O pessoal converte essa estrutura em árvore em memória para qual plataforma eles quiserem. Então, se eu estou na web, eu converto isso para um parágrafo, por exemplo, para um P. Se eu estiver no React Native, por exemplo, para dispositivos móveis, eu posso converter para um text. Então, a mesma ideia de gerenciar a interface é utilizada em mais de uma plataforma. Então, por que existe esse boom, né? Tanto burburinho em cima de React? Porque a mesma experiência que você utiliza para criar aplicações para a web, tá? Não necessariamente o mesmo código, mas a mesma experiência, a mesma forma de organizar código e etc., você consegue utilizar em outras plataformas. E compartilhar código também, tá? Não dá para aproveitar muito código da parte de view, né? Da parte de visualização, do que você está enxergando na tela, mas muito de regra de negócio ali você consegue reaproveitar. Então, existe muito esse burburinho exatamente por isso. Você consegue ter uma experiência em várias plataformas e aprendendo uma metodologia só, né? Uma forma de trabalhar só. E é engraçado que o React ele é só uma biblioteca de view, né? Então, essa é uma diferença bastante interessante para o Angular, por exemplo. Então, ele não te força a seguir nada, você consegue acoplar o que você quiser. Então, isso também deixa muito flexível. Então, é uma vantagem bem legal aí do React. Mas, essa árvore de objetos aí que você mencionou é o que o pessoal chama de Redux, né? Não tem um... Não, na verdade é o Virtual DOM. Virtual DOM. Então, o que acontece? A aplicação ela vai crescendo e, basicamente, nessa árvore, a gente pode resumir e chamar ela de um estado, né? Então, ela é como se fosse uma foto do que você tirou ali, do que você tem representado na tela, né? Então, a sua tela ela responde a esse estado. Então, essa grande variável que representa o estado da aplicação, ele vai ser representado na tela. O Redux, o pessoal, o que acontece? Como o React ele ele é só o view, né? Se você manipular esse estado interno de uma forma desorganizada, na escala, né? Então, se você tiver uma aplicação muito grande,
você também vai ter problemas. E o Redux, ele tenta organizar esse estado interno, né? Então, ele bota um pouquinho de ordem de como que você manipula esses dados que vão ser representados pelo React. Então, essa estrutura em árvore ali é mais o Virtual DOM, né? Que são os elementos já visuais renderizados nessa árvore, né? Então, ele manipula nessa árvore e depois, de uma forma muito ótima, né? Eles tentam fazer da melhor forma possível, eles renderizam isso na tela real, né? Então, seja no aplicativo nativo, seja ali na interface web, por exemplo. Então, a partir desse Virtual DOM que é traduzido isso. Bom, para quem está querendo aprender, então, React, se o pessoal ouviu aí o que você acabou de falar, tá querendo conhecer um pouquinho mais a respeito e ver se realmente vai ajudar, né? Talvez eles tenham uma experiência com algum outro framework JavaScript, que afinal de contas sai um por dia, mas sei lá, por hora, minuto. Mas qual que seria, assim, os conceitos, né? E tecnologias que você recomendaria que alguém que esteja aí querendo aprender ou que esteja querendo aprofundar mais no React seria importante? Qual que seria a base para se aprender? Então, um conceito que é bastante importante, e eu sempre reforço isso aqui até lá no Dev Plano, né? É entender realmente o que está acontecendo em cada etapa ali do React, né? Então, o que realmente é o estado, igual comentei com o Bruno aqui, né? Então, o que é o estado do componente, o porquê isso é importante, né? Então, qual que é a grande vantagem disso? Uma dica para quem está começando: não tenta usar Redux de começo, tá? Então, assim, senão você vai ficar... É uma experiência um pouquinho chata, porque você consegue entender o valor de Redux quando a aplicação começa a crescer. Então, se você fizer um Hello World ou um to-do list, qualquer coisa desse tipo, usando Redux, vai ser mais traumático do que ver vantagens nisso. Então, é muito mais... E uma coisa que é legal, o React, como ele é todo JavaScript, né, então até a forma de você construir os componentes visuais, tudo é JavaScript. Se você tiver uma boa base de JavaScript, você vai conseguir performar muito bem em React. Então, você consegue utilizar a mesma experiência sua de JavaScript comum, né, do Vanilla JavaScript aí, dentro do React com muita tranquilidade, tá? Então, por exemplo, se você quer renderizar uma lista, você pode utilizar o map para isso. Então, você pode utilizar coisas do JavaScript para usar ali dentro do React. Então, é bastante interessante isso. E uma das coisas que... até em entrevistas, né? Então, você comentou até um pouquinho das coisas que eu faço. Eu ajudo, por exemplo, na VanHack, o pessoal a fazer mock interview, né? Então, como que o pessoal se prepara para entrevistas de emprego ali com React e com DevOps. E uma das coisas que é bastante interessante, as perguntas em si, geralmente são as entrevistas, né, que a gente prepara o pessoal, até baseado no que a gente já conversa com as empresas que estão contratando. O pessoal gosta de pegar no fundamento, né? Então gosta de pegar e ver realmente se você está entendendo quando você tem que utilizar Redux ou não. Existe algumas novidades no React agora, com Context API novo, por exemplo, ou estabelecido. Então, assim, isso gera muito burburinho. Então, a dica para quem quer, acredito que performar realmente ali, é entender muito bem o fundamento, né? Então, entender muito bem o que faz uma aplicação React, por exemplo, renderizar uma coisa nova, exercitar realmente cada uma desses conceitos básicos, porque isso faz uma diferença muito grande, né? Então, vai te ajudar a componentizar melhor, vai te ajudar a organizar a aplicação melhor. Isso facilita muito aí. E JavaScript, porque JavaScript faz parte aí, né? O React é baseado todo em JavaScript, então uma experiência com JavaScript ajuda bastante também. Lembrando que é a experiência com JavaScript, né? Não vai pegar aí e aprender a usar um jQuery da vida, que você depois vai ficar perdido, né? Porque vai ser outro ambiente, né? Outra realidade. E é uma coisa engraçada. Por exemplo, se você tentar usar jQuery com React, não dá muito certo, porque o que acontece? Você tem o Virtual DOM, né? Então, quando você manipula o React, você não manipula o DOM real, que é o que o jQuery faz. Ele manipula a tela de uma vez. Então, se eu quero tentar usar jQuery com React, por exemplo, ferrou, né? Então, não vai dar muito certo. Então, isso quer dizer que, por exemplo, um Bootstrap da vida aí já daria algum conflito, né? Porque tem aqueles modals todos lá com o jQuery, né? Então, é assim, né? Geralmente eu falo isso só para o pessoal tomar cuidado, mas você consegue. Tá. Consegue, mas tem que tomar um cuidado além, né? Exatamente. Não é tão... O caminho não é tão suave assim de você pegar um seletor e tentar achar, né? Então, aí você tem que casar o ciclo de vida do componente em React com o modal e etc. Então, existem algumas maneiras de você fazer, por exemplo, eu estou transferindo um componente meu aqui do meu Virtual DOM para o DOM.
aí você consegue fazer alguns hooks, né, para transformar isso também usando jQuery e aí fazer o modal funcionar. Então, assim, é um pouquinho mais embaixo o buraco só, né? Mas, na verdade, é só para tomar esse cuidado, porque geralmente a abordagem naive, né? Então, é tentar manipular o JSX ou o Virtual DOM com jQuery, que aí não daria certo. Bacana. Bom, eu tô bem defasado com front-end, né? Porque eu trabalho com back-end já há muitos anos e acho que, no mínimo, há uns 8 anos eu tenho focado só em back-end, então o meu conhecimento de front-end é copy-paste, acho que funciona e lá vai. Então a pergunta vai ser mais ou menos assim. Hoje, pelo que eu sei que está no meu radar, né, a gente tem aí o React, o Angular, a Ionic, Elm, né? A gente inclusive teve um episódio aqui falando de Elm com o Eduardo Kudux. Eu achei o Elm, a sintaxe da linguagem, achei muito legal. E aí eu tenho todas essas opções. Então eu já fiz aqui a minha API, meu back-end, está tudo funcionando e tal. Agora eu vou fazer um site aqui, vou entregar na web aqui um front. Quais são os pontos fortes do React? Por que eu escolheria o React ao invés desses outros que eu citei? Ou essa, sei lá, deve ter muito mais. Mas por que eu escolheria o React? Dos motivos ali, a longo prazo, você consegue ter uma qualidade de código muito bacana, tá? A parte de testes em React é muito legal, né? Então, para você testar unitariamente um componente, basta que você dê um estado para ele e que ele represente esse estado na tela de forma adequada. Então, é muito mais fácil testar do que utilizando, vamos supor, se a gente fosse testar jQuery, por exemplo, é um inferno. Então, é muito mais fácil testar. Dado um estado, se eu garantir que o estado está no formato certo, com os dados corretos, a tela vai renderizar de forma correta. Uma outra para mercado, né, para carreira, é uma tecnologia que está cada vez subindo mais, né, então está numa crescente muito grande. Se a gente fala de React Native, né, então aplicar isso para dispositivos móveis, o aplicativo com React Native, ele tem um look and feel de nativo, então assim, ele é JavaScript, você programa com JavaScript, etc. Mas, por exemplo, comparado com a Ionic, não é um HTML renderizado. São componentes nativos renderizados lá dentro do aplicativo. Então, assim, você não consegue distinguir praticamente ali um aplicativo nativo de um aplicativo criado com React Native. Se você fizer um aplicativo nativo e comparar com a Ionic, você sabe que é a Ionic. Porque o Ionic, o pessoal tenta fazer ali uma simulação do nativo, né, com HTML, mas não é a mesma coisa, né? É um browser que está mostrando ali. Então, o motivo pelo qual eu gosto muito de React é realmente utilizar a mesma experiência que a gente tiver para fazer o site, por exemplo, você pode fazer uma versão do seu aplicativo móvel depois. Então, é uma coisa bastante interessante. E como é JavaScript puro, você pode usar o template do seu site, por exemplo. Se quiser renderizar no servidor, você consegue usar também o React. Então, a mesma tecnologia, a mesma experiência, etc., você consegue aplicar em várias plataformas e de várias maneiras diferentes. Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo aí nele. Bom, agora eu acho que a pergunta que nem todo mundo que gosta de uma determinada tecnologia gosta de responder, né? E quais seriam os pontos negativos do React? O ponto negativo, na verdade, eu vou até comentar uma coisa que impediu de eu aprender React antes. O JSX, né, o JSX, que é a forma que você cria ali a interface, ele é uma coisa que assusta todo mundo, né? Então, assim, ele é para facilitar a vida, mas é muito esquisito, né? Você bater o olho num componente que é inteirinho JavaScript e você olhar e parecer HTML lá dentro. Então, eu acredito que o grande ponto forte, né, que você conseguir fazer um componente que você tem um comportamento, às vezes, um pouco junto ali com o view, também é um ponto fraco, porque acaba... Quem olha a primeira vez fala, cara, que zona que é isso, né? Então, que bagunça que é isso aqui que está um componente. Então, assim, eu acho que o grande ponto fraco ali às vezes, a má interpretação que existe sobre o JSX, né? Então, o pessoal realmente acabar não entendendo de verdade que JSX é JavaScript, e aí acaba gerando vários burburinhos sobre isso. E um ponto que é bastante... Isso eu vejo problemático em projetos, né? Então, em projetos reais ali. Como o React ele é bastante enxuto, né? Ele só cuida da interface, etc., a flexibilidade dele, que é um ponto forte, também pode ser um ponto fraco, porque dependendo da equipe, você pode transformar o seu projeto numa zona. Então, essa flexibilidade, ela tem grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Então, você tem que organizar muito bem o teu código. Eu tô, igual, por exemplo, num projeto hoje,
que o pessoal tenta componentizar tanto que está mais burocrático do que deveria estar. Então, tem que tomar cuidado exatamente só nisso, né? Para não exagerar no quanto que você quer componentizar e etc. E uma coisa que vem acontecendo com bastante recorrência, com bastante frequência, aliás, os conceitos aí, tudo que circula sobre o React, pessoal, é bastante interessante o pessoal ler com atenção, né? Principalmente algumas postagens do core team ali, porque existe muita má interpretação em algumas posturas ali sobre o React, né? Então, ultimamente foi o conceito de Contest API, por exemplo, que bagunçou todo mundo que estava aprendendo, por exemplo. O pessoal não leu com cuidado o que estava acontecendo ali, e o pessoal simplesmente achou que o Redux ia morrer, né? Então, eu acho que de ponto fraco, assim, muitas vezes ele é mal interpretado. JSX é esquisito na primeira olhada, vamos dizer assim, acaba atrapalhando um pouco, e essa flexibilidade dele aí, se não usada de maneira adequada, pode também ser um ponto fraco, né? Então ela pode transformar o projeto também em uma coisa que não dá para você manter, por exemplo. Tá? Então, apesar de ela ser flexível para manter, dependendo da equipe, você pode arruinar. Legal, então vamos resolver esse problema aí. Conta pra gente, quem tá querendo aprender aí o React, não quer cair nesse problema aí de fazer o código virar uma coisa de louco aí para manter. Quais são as suas indicações, por exemplo, de livros, blogs, canais, tutoriais em vídeo, se tiver gratuito, e também se tiver algum outro recurso que você indica, né? Qual que seria o primeiro passo aí, um caminho que você dá, assim, falar, ó, vai lá, vê esse tutorial, esse blog, segue esse canal aqui, você vai pegar dicas, ou sei lá, não sei se existe, mas existe muito isso em Python, né? Com microframeworks, que é o caso do Flask, por exemplo, que também corre o mesmo perigo, é tão flexível que a pessoa pode criar um grande monstro. Então começa a surgir frameworks em cima dos frameworks, né? Então tem você tem vários pacotinhos ali que te ajudam a ter uma estrutura pré-definida. Então, dá dica pra gente aí, um tutorial, um livro, blog e essas coisas aí. Legal. Eu vou fazer um pouco de jabá, mas depois eu vou colocar algumas coisas oficiais aqui também. Uma das coisas que eu acho bastante válidas, a gente tem uma série de vídeos sobre React no canal, tá? Então, no canal do DevPlano, tá? Então, youtube.com/devplano.com. A gente tem uma série de vídeos lá que a gente mostra não o React com Redux, etc. Mas geralmente para o pessoal criar o primeiro projeto realmente, né? Então a gente tem uma playlist lá que chama Minhas Séries, que a gente faz um gerenciadorzinho de séries online. E comenta bastante sobre componente, como organizar e etc. Sazonalmente, né? Então de tempos em tempos, a gente tem um evento gratuito também que a gente faz, que é o Hands-on React.js, que também é gratuito, tá? Então de tempos em tempos a gente faz aí uns 10 dias de evento. A gente terminou o último dia 10 agora, aliás, no domingo agora. Mas uma coisa que é bastante legal também, e aí eu vou deixar algumas ressalvas sobre os pontos onde a gente consegue achar informação. A documentação do React ela é bastante completa, tá? Ela é muito completa. A minha principal fonte hoje, também de informação, é seguir o Core Team no Twitter. Tá? Então, Dana Abramov, por exemplo, que é o cara que criou o Redux, segue a galera lá. Segue a galera do React Training, que é o pessoal que criou aí o React Router, por exemplo. Por quê? Porque essa galera, eles estão divulgando informações que estão na crista da onda. Então, são coisas que vão entrar na versão estável do React, algo nesse sentido. Então, geralmente, são os caras que estão realmente ativos ali na comunidade. Então, vale bastante a pena. Mas só que vale uma ressalva. Como os conteúdos são em inglês, tem que tomar cuidado para entender corretamente o que eles estão querendo dizer. Então, o Dan Abramov, por exemplo, ele faz muita brincadeira, né? Então, o Redux vai morrer, não, o Redux não vai existir mais. Então, coisas desse tipo, só para interpretar corretamente. Então, se você clicar e for ler com atenção nessas entrelinhas aí, para não existir uma má interpretação, né? Porque muito do que existiu de bagunça entre o Redux e o Contest API, né, que foi a última bagunçada que deu aí, foi exatamente porque o pessoal lia o título das coisas. Então o pessoal lia o título, se o Redux vai morrer, acabou, e não vou estudar Redux, porque, né, então assim, e o Redux é usado aí, não sei a porcentagem, mas na grande maioria dos projetos em React ele é utilizado. Então, se você indicar alguns lugares aí para estudar, conteúdo em português tem no DevPlano, em inglês, documentação oficial, seguir o pessoal do Core Team, tá? Você vai estar sempre aí por dentro das coisas que estão por vir, né? Então é bastante legal aí acompanhar essas notícias por eles, tá? Então, o Dan Abramov é um cara que publica muito, tá? Então, ele
Ele é um cara que contribui muito. E se eu não me engano, acho que ele é Tech Evangelist do React hoje. Então ele só faz isso, né? Ele nem efetivamente... Ele trabalha junto com o pessoal do Facebook em si, porque o React é utilizado tanto no Facebook, Instagram, etc. O WhatsApp Web, por exemplo, é feito em React também. Então ele trabalha junto com o pessoal para ver as necessidades realmente ali do Facebook, do pessoal todo, e ver como que casa isso com o projeto, né? Então existe uma preocupação bem grande aí de fazer uma coisa alinhada com a comunidade, mas também que resolva os problemas do Facebook, né? O Facebook como empresa. Então, essas seriam minhas sugestões aí de locais que são legais de acompanhar conteúdo. Bacana. Eu ia perguntar a respeito do Dev Pleno, né? Mas eu acho que você já falou um pouco a respeito aí. Aí eu vou encaixar uma outra pergunta aqui, que seria o seguinte. Tem um dos projetos, né, que a Red Hat patrocina, que chama Patternfly, que seria... na verdade, ele fala que é uma comunidade de designers, né, e developers, que eles colaboram para poder construir um framework de interface, né, de UI, para aplicações, web applications, a nível aí de empresa, né, enterprise. Então, a minha pergunta seria, você já ouviu falar a respeito do Patternfly? Ainda não. Uma tendência que existe, acredito que pode ser até nesse sentido, eu estava pesquisando até isso agora há pouco. Existe um termo em UX, né, que, se não me engano, acho que chama design alguma coisa, que eu esqueci, design style guide, alguma coisa assim, eu esqueci o nome, na verdade. Mas o que o pessoal está fazendo, né? Cada equipe, eles estão pegando desenvolvedores junto com designers e junto com o pessoal de UX, etc., e resolvendo problemas de interface e documentando isso. Então, por exemplo, eu preciso mostrar uma informação que de nível 1 é muito importante, o nível 2 é uma foto, sei lá. E aí eles resolvem isso graficamente e documentam isso para quando o desenvolvedor for implementar, ele já sabe o padrão que ele tem que seguir. Né? Então, provavelmente, deve ser alguma coisa nesse caminho. Né? Então, de padronizar, para o desenvolvedor não ter que pensar em UX. Né? Eu acho que a grande lição que eu venho percebendo que o pessoal está fazendo é exatamente nesse sentido. Como que você pode tirar a carga de entender muito de UX do desenvolvedor. Então, que ele consiga entregar features e funcionalidades ali de uma maneira mais ágil, sem ter que pensar ali se está amigável ou não. Se não me engano, eu acho que o Airbnb tem um. Eu vi agora há pouco como é que ele chama? Tem um software em inglês aqui, do HubSpot. O HubSpot, por exemplo, chama Canvas. Então, canvas.hubspot.com, que é é quase um framework, né? Então, eles mostram todos os componentes, é quase o Bootstrap ali, aplicado dentro dos negócios deles, né? Então, como que você mostra um mapa, como que você mostra um seletor de data e coisas do gênero. E o que é legal disso, né? Essa parte de design alinhada com o React, vem surgindo bastante ferramentas aí, como, por exemplo, esqueci o nome exato, mas o cara pega um design, um layout no Sketch App, por exemplo, que é um rival aí do Photoshop, e consegue converter ele para componente React. Então, hoje em dia, o design está muito próximo de um developer ali. Então, as equipes estão cada vez mais trabalhando em conjunto, trabalhando com essas ferramentas que estão reduzindo essa fricção entre os times. Né? Então, você consegue ter hoje um cara... Acontece comigo, né? Então, o pessoal manda um layout em Sketch, por exemplo, e você consegue transformar aquilo em código muito fácil. Então, dá para transformar em componente de maneira muito tranquila. Tá? Então, essa parte de design é uma coisa que faz muita diferença, né? Então, é por isso que o pessoal até compartilha, porque então, o HubSpot faz, o Airbnb faz, o Facebook eu não achei ainda, mas deve ter também. Então, o pessoal compartilha isso, porque quanto mais pessoas olhando aquilo, e às vezes abrindo um pull request e sugerindo alguma mudança, é uma forma de aprender a lidar com a experiência do usuário, né? Porque como a gente está lidando com React, componente, etc., a gente está lidando muito mais uma parte muito sensível ali, que é a interação com o usuário, que tem que ser amigável, senão um projeto de software morre. Né? É isso aí, só para complementar aí, o Patternfly, inclusive, é um projeto que eu estou testando, né, atualmente, alguns componentes do Patternfly na Red Hat, e ele é isso aí que você falou, né, complementando o que o Eliezer falou, e ele é um projeto open source, né, tá lá, a gente vai colocar o link aqui na descrição, ele é totalmente aberto, a Red Hat coloca desenvolvedores
e testers, né, e quality engineers para trabalhar no projeto, mas o foco dele é totalmente voltado para dashboard e interface administrativa, né? Então não é para fazer site, para fazer aplicação de uso assim geral, é especificamente voltado para você que quer fazer uma interface admin, um dashboard, mostrar gráficos, colunas, essas coisas assim, né? E a ideia, o nome é Patternfly porque a ideia é padronizar, né? A ideia, assim, a motivação é ter um tipo de interface que seja padronizada. Então, se a empresa A lançar uma ferramenta que tem um admin, a empresa B vai lançar um admin que tem elementos muito parecidos. Então, quem vê a notificação já sabe o que é, né? Já tem aquele significado visual, semântico ali. Então, essa que é a ideia. É legal que no Google, né, é um material design, né? Então, todo produto do Google você se sente parte de um grande todo. Então, você pode entrar no Firebase, você pode entrar no Gmail, você pode entrar na agenda, tudo tem o mesmo look and feel, né? Então, você se sente acolhido ali dentro daquela interface. Exatamente, e é o que está acontecendo na Red Hat, todos os produtos, o Satellite, o OpenShift e OpenStack, todos os outros produtos, né, e software open source, tá vindo com mais ou menos a mesma cara ali de dashboard para você se sentir em casa. Mas quem quiser usar também fora daí da Red Hat, o projeto é open source igual o Google. Bom, agora a gente vai abrir espaço aqui para perguntas do chat, né? O pessoal mandou várias perguntas aqui e eu vou começar com a do Roberto Oliveira. Ele perguntou o seguinte: o que você acha das soluções que existem para simplificar o Redux, como, por exemplo, o Rematch? Eu acho bem legal, tá? Eu uso bastante o Redux Source. O que acontece? O Redux, na verdade, ele acaba ficando muito verboso, né? Então, você tem que escrever mais código e etc. Então, qualquer coisa que a gente conseguir colocar para organizar um pouquinho mais e não ter que reescrever muita coisa, né? Então, para o Redux Source, por exemplo, você reescreve muito menos, porque os tipos das ações, por exemplo, já são casadas com outros valores na aplicação. Então, você repete menos código e acaba deixando a parte do Redux um pouquinho menos verboso, né? Então, fica um pouco menos repetitivo e você escreve menos. Então, assim, eu acho realmente uma boa ideia utilizar, sim. Obviamente, tem que tomar cuidado também para não ficar muito refém. Então, para quem estiver iniciando, aí sempre eu falo isso porque senão cria uma síndrome ali, um bloco, né? Então, se você estiver começando, faz o puro, entende o puro, é igual JavaScript. Se você está começando, é legal entender o puro e depois começar a adicionar algumas ferramentas que te ajudem a performar mais, né? Mas eu acredito que é bastante importante você entender primeiro, até para conseguir utilizar bem essas ferramentas. Então, senão você vai colocar o Redux Source, por exemplo, você vai mais complicado que ajudar, né? Então, dependendo do nível que você tiver, é legal. Se você está no nível de usar em escala, masterizar e etc., é muito bom. Se você está no nível de aprender, faz o normal, vai no básico. O Roberto Oliveira também deixou um comentário aqui falando que o React ele passou para a licença MIT, né, a partir da versão 16, né? Então, sabendo, né, que a licença é MIT, qual que seria os riscos de utilizar o React com a licença atual? Teria algum empecilho assim para você comercializar a sua aplicação ou não? Não, atualmente não. Antes, eu esqueci qual era a licença exata, mas era uma licença, não sei se era GPL com restrições Facebook, que era mais ou menos uma coisa assim, ou com asterisco Facebook. Na verdade, o que tinha antes, né? Então, antes dele virar MIT, é que existia uma cláusula no contrato que você podia ser utilizado em produtos comerciais, etc. Porém, se a sua empresa um dia processasse o Facebook podia revogar essa licença e viraria uma licença paga e uma arma contra quem processa. Basicamente é isso, né? Então, assim, era uma maneira de proteger, porque todo mundo quer processar o Facebook. O Google, mesma coisa, etc. Então, era só uma arma ali do Facebook, caso isso acontecesse. Como gerou esse burburinho e tudo mais, acabou virando MIT, e MIT você pode redistribuir, fazer o que você quiser, basicamente. Né? Então, é bem permissiva. Né? Beleza, tem um off-topic aqui do Geisler, que ele está perguntando o seguinte, ó. Qual câmera que você está usando? Qual iluminação você está usando? Porque a sua imagem está muito boa, muito nítida. Caraca, eu tô usando uma Logitech Brio, que é aquela 4K e tudo mais. E de iluminação não estou usando nada. Tá? Então e o microfone, que é um microfone
da Sony aqui, que não é o microfone da câmera. Legal, essa câmera parece ser boa mesmo. É bacaninha. O único ruim é que, tipo, ela é 4K, mas o driver dela não dá suporte a 4K. Ah, mas a qualidade, a nitidez dela tá legal, Aqui eu uso uma C920 da Logitech também. O Eliezer também acho que usa o mesmo. Que já é boa, então a sua deve ser melhor ainda. O nível eu tenho o C920 também. Né? O que a gente faz no DevPlan, de vez em quando eu compartilho desenhando algumas coisas, e aí eu viro a C920 para o papel, né? Então por isso que agora tem 2 câmeras. Bom, seguindo aqui com as perguntas, né? O Ellison está perguntando qual que seriam as vantagens do React em relação às outras bibliotecas. A gente falou um pouco das vantagens, né? Mas só para relembrar aí, eu acho que você comentou a respeito do design dele, da forma de se pensar utilizando aquele formato reativo, né? Então, teria algo além disso? Isso, o reativo ele vai trazer qualidade, né? Então, uma coisa que é bacana que eu acabei esquecendo de comentar, como o React ele é totalmente JavaScript, você consegue testar o seu componente sem um browser, tá? Então, basicamente, o que você tem que testar nele, né, dado o estado, se o virtual DOM dele tá igual ao que você espera, né? Então, dado um texto que eu quero que renderize, eu preciso checar se virtualmente ele tem aquele texto ali dentro. Então, é muito fácil testar em ambientes headless, né, que você não tem uma interface gráfica. Então, como um servidor de CI/CD, etc. Então, isso é muito legal também, né? E além disso, a experiência que você consegue obter no ecossistema do React ali, né? Então, você consegue reaproveitar tanto para React quanto para React VR, né? Que já tem também, React Windows, React Native e por aí vai. Né? Hoje tem React para tudo qualquer coisa, né? Tem React para Raspberry Pi, Arduino, tem React para tudo qualquer coisa. Então, a mesma experiência você reaproveita. Boa, e tem uma pergunta que é relacionada a isso aqui do Maicon Benito. Ele quer saber o seguinte: para fazer a aplicação JS nativa, né, para mobile, seria o React Native que você recomenda ou alguma outra alternativa? Isso, é o React Native mesmo. Se você não tiver um Mac disponível, existe hoje a opção de criar com Expo, que é uma camadinha a mais ali que você coloca, mas você não precisa nem ter um Mac, na verdade. Então, você consegue construir aplicações para iOS sem ter um Mac. Então, é muito legal isso. Ele tem um player também, né? Então, você não precisa necessariamente nem plugar o teu celular no computador. Você consegue testar ele totalmente remoto. Você lê um QR Code, você consegue testar a sua aplicação em React Native no seu celular sem fazer nada de mirabolante. Então, sim, né? Então, para dispositivos móveis, utilizando React Native, você pode escolher o sabor que você quer, vamos dizer assim, se com menos trabalho utilizando o Expo. Obviamente, você vai ter um pouquinho menos flexibilidade, porque ele tem uma gama de componentes disponíveis nativos, e se você quiser alguma coisa além daquilo, você precisa realmente do React Native padrão, né? E aí para gerar os aplicativos, realmente você tem que ter, no caso do iOS, você precisa ter um Mac aí. Bom, mais uma aqui do Igor Vinícius agora, né? Ele perguntou assim, para programar em React, qual que seria o nível de JavaScript que o programador precisaria ter? Então, para programar bem, né? Então, se você quiser extrair o máximo, quanto mais você souber de JavaScript, melhor. Mas não necessariamente use isso como uma barreira de entrada, tá? Então, vai lá, suja a mão com React, tá? Então, não deixe que isso te impeça de aprender React. Eu até brinco nos treinamentos que a gente faz, né, nas séries gratuitas que a gente faz, que JavaScript não é um pré-requisito para o nosso treinamento. Tá? Então, se o cara começar a entender ali, ele vai colocar a mão na massa, com o tempo ele vai perceber que aquilo ali é JavaScript, com o tempo ele vai acabar aprendendo JavaScript junto. Né? Então, o grande detalhe é, quanto mais você souber, melhor, mas não deixe que isso te bloqueie de começar. Beleza. Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é do Jorge Ramos, né? E relacionado a essa pergunta, eu já ouvi falar também que o React, por fazer tudo isso daí, ele às vezes pode ser um pouco pesado aí, né? Em tamanho, inclusive. E o Jorge Ramos está dizendo o seguinte: o que você acha do Preact, né? O Preact, que é uma alternativa aí que é menorzinha, né? Tem 3K, né? Vale a pena? O React é realmente pesado ou não vale a pena usar outra coisa e vale a pena pagar o preço do peso dele, se ele for pesado mesmo? Isso. Então, sobre peso, é sempre interessante a gente avaliar onde a gente está utilizando, né? Então, e aí, de novo, né? Então, existiu até uma notícia do Netflix lá, que o Netflix removeu o React porque era pesado. E aí o pessoal entendeu errado isso, né? Então,
qual que é o detalhe? Se você tem uma interface que é só uma tela de login, por que de acho você vai colocar React ali? Né? Então, assim, faz um formulário puro, né? Não precisa. Então, nessas situações, realmente vai ser pesado. Você vai colocar uma carga ali de uma biblioteca que não precisaria. Realmente, o Preact ele é mais leve. O que é legal? O Preact, ele usa a mesma ideia, né? Então, esse Virtual DOM em tradução e etc., de uma forma mais leve. Mas o que eu acredito bastante ali? O tamanho do bundle, né, que é a sua aplicação final, ela vai depender de vários fatores, né? Então, além do React, vai o que você colocar mais. Né? Então, se eu vou utilizar o Axios, por exemplo, então o Axios conta nisso também. Então, o que você plugar nessa flexibilidade dele ali também vai contar. Então, às vezes é interessante avaliar isso. Será que você está utilizando o React na onde deveria estar utilizando realmente? Porque isso poderia ser realmente um peso desnecessário. E também se você não está colocando muita coisa junto com ele. Então, necessariamente, às vezes nem é peso dele em si, mas é peso das outras libs e módulos, etc., que você colocou junto ali. Mas, obviamente, se for crítico, né, vale a pena experimentar o Preact também. Então, vamos supor, a gente comentou desse cliente que a gente tinha aqui, que tinha 10 milhões de acesso. Se você economiza 1 mega ali, né, que dá para chegar um bundle a chegar a 1 mega, se você economizar 1 mega, é muito dinheiro que você vai economizar. Então, vale a pena, sim, avaliar esses cenários. Tá? Mas o que é legal, o Preact também usa a mesma experiência do React. Então, só vai diferenciar aí esse render, né, essa transformação desse DOM virtual para o DOM real ali. Então, é a mesma experiência e tudo mais. O pessoal mantém até a mesma API, né, para ficar mais fácil quem quiser usar o Preact. Não precisa não precisa sofrer muito. Bom, o pessoal do chat está animado aqui, então vamos abrir aqui para a última pergunta, né, que é do Roberto Oliveira. A pergunta dele é a seguinte: o que você acha, né, do trade-off de cobertura de testes versus a velocidade de entrega, né? Porque ele falou assim que no mundo real normalmente não dá tempo, né, de você escrever os testes como gostaria por conta dos prazos, né, que a gente tem para estar entregando os projetos. Então, o que você acha a respeito disso? O que você recomendaria aí como uma boa prática, talvez? Então, uma coisa que eu acho bem legal, as equipes que eu estou hoje, não existe uma política que te obrigue a testar, mas eu acho que uma coisa que é bem legal é você ter a mentalidade de testes. Não necessariamente você testar, porque às vezes você não vai conseguir, na equipe que você está, o pessoal não vai te deixar focar nisso. Mas a mentalidade de testes te ajuda a construir software melhor. Então, você pensar que mesmo você não construindo um teste, se um dia você tivesse que construir, aquele código ele tem que ser mais coeso, ele tem que ser, por exemplo, em JavaScript, uma função pura, você vai fazer uma injeção de dependências, algo nesse sentido. Então, o que eu acredito, se você não consegue aplicar hoje, mantenha pelo menos o seu mindset de testes. Né? Então, mantenha o seu mindset que se um dia você fosse testar o que você faria. Por quê? Porque o seu software vai ficar melhor, uma arquitetura melhor. Tá? Então, você vai, mesmo não escrevendo teste, você vai perceber que você vai ganhar qualidade com isso. E até uma coisa que é interessante, eu acho que até o Eliezer tem mais autoridade para falar sobre isso. Né? Então, na verdade, eu comento aqui, mas é mais do que eu vivencio aqui, que fez diferença. Mas acho que, se não me engano, você já trabalha só com testes, né, Eliezer? Eu e o Bruno, a gente trabalha, né? Um detalhe também, igual você falou, essa questão de não ter tempo para testar. Até no nosso caso, a gente é equipe exclusivamente de qualidade, né? Engenheiros de qualidade, e tem equipe de desenvolvedores. E uma das coisas que quando a gente está planejando, e a gente tem uma boa relação assim, com os desenvolvedores, é para poder manter e garantir que tenha tempo para testar. Normalmente a gente, por exemplo, se os desenvolvedores pretendem entregar um release no meio do mês, a gente pede talvez mais umas 2 ou 3 semanas a mais para poder estar finalizando os nossos testes, mesmo que seja manual, né? Porque a gente sempre procura automatizar, mas a gente coloca isso. Então, acho assim que muitas vezes é difícil você ter essa possibilidade. Felizmente, hoje, na Red Hat, né, eu e o Bruno, a gente tem o nosso trabalho por conta de existir essa possibilidade. Mas é uma questão assim, se você trabalha, vamos supor, faz freelance, a recomendação é tenta planejar e usar a sua experiência para adicionar um tempo para teste, porque teste realmente vai valer a pena, não só na arquitetura, né, como o Túlio mencionou, mas também na hora de você encontrar algum problema ou garantir que o seu software, né, o que você está desenvolvendo, ele funciona daquela forma. E você também tem aquela tranquilidade de mudar alguma coisa. Então, eu acho assim que o principal do teste
quer dizer, um dos principais, né? Uma das principais vantagens seria o fato de você ter essa liberdade e não ter peso na consciência de mudar ou experimentar. Talvez o seu produto pode sair de alguma coisa desconhecida para um negócio bem conhecido por conta de uma mudança ou de um efeito diferente que você fez ali. Então, para você ter essa possibilidade, essa segurança, né? Você tem ali o solo firme para você mudar, então acho que é importante. Realmente, muitas vezes e muitas empresas não têm muito essa visão, mas se você tiver essa possibilidade, tente incluir ali um tempo para garantir que tem os testes também. Também não fica muito bitolado com relação a teste, não. Se você faz um teste de integração, por exemplo, é muito melhor do que você, talvez, sei lá, preocupar em fazer 100 testes unitários, né? Não estou dizendo que teste unitário é dispensável. Eu estou falando que talvez se você não tem muito tempo de cobrir muito ali na unidade, tenta a parte de integração, porque você consegue cobrir muito mais linhas de código escrevendo menos código de teste. Até estava vendo uma palestra que a estimativa do cara seria o seguinte: para teste unitário, você escreve normalmente de 5 a 10 linhas por linha de código que você está testando. Foi a estimativa que ele fez lá. Então, assim, por unidade, né, na verdade, que você está testando. Então, se você faz um teste de integração e você tem ali algumas ferramentas, né, que consegue facilitar isso, você, por exemplo, coloca lá fazer login, você cria uma função lá, lógico, lá dentro vai ter várias funções, mas você não precisa ficar repetindo isso várias vezes. O fazer login, que vai cobrir talvez umas 2 ou 3 views suas lá, vai tá com, sei lá, com uma única função, vai estar realizando aquilo. Então, assim, já aproveitei e fiz meu jabá aqui, porque você deve testar ou não. Bom, eu também acho isso daí. E outra, às vezes vale a pena você não testar se você não quer perder o time to market, né? Se é um produto que você tem que ganhar na concorrência. Agora, se é um produto já estabelecido, você precisa ter métrica. Você tem que ter um jeito de estabelecer um gráfico onde você vai saber se não testar custa mais caro do que testar. Às vezes você acha que você está economizando, mas está saindo mais caro. Então, se você não tiver métrica, quantos erros deram, vai complicar bastante, né? Uma coisa que é interessante também, só complementando, né? Na parte de testes, é interessante, muitas outras coisas dependem do teste, né? Então, só faz sentido você fazer integração contínua, por exemplo, se você tiver um mínimo de testes. Senão ele não vai ser só continuous delivery, né? Então vai ser só CD, porque o CI não vai existir. Então é legal, às vezes, se tiver engatilhado outras coisas, outros processos de qualidade, é importante ter essa ciência que você vai precisar usar mais testes. É isso aí. Bom, infelizmente a gente já está batendo aqui 1 hora de episódio, então a gente vai para a última parte aqui, né? Que é a parte divertida aqui, assim, a parte que a gente vai sair um pouco aí da tecnologia. Então, vamos lá para o top 5, né, Túlio? Diz para a gente aí o que você gosta de ouvir, né? Que tipo de música, de barulho aí que você gosta de ouvir enquanto está fazendo o react? Então, na verdade, eu sou metaleiro, né? Eu gosto de metal. Mas, assim, umas coisas... Vou colocar um top 5 de bandas aí, né? Então, tem algumas bandas que eu gosto bastante, como banda brasileira, que eu acho legal demais, como Angra. É uma banda animal. Uma banda mais de hard rock, como Mr. Big, eu acho que é muito animal. Como eu tô aprendendo a tocar guitarra, então eu piro o cabeção em ver o pessoal tocando, né? Para honrar também os brasileiros, Megadeth, que agora tem o Kiko Loureiro. Então, assim, eu acho que vou deixar com 3 bandas, porque para não ser injusto, né? Mas assim, metal em geral eu gosto bastante e gosto muito de ir em show, então acabo indo em todos aí, que para quem não conhece, né, a área, assim, como você já fez aqui, você curte o metal também, não dá... Dá para ver minha tatu aí, né? Sim. Então, assim, fui no show do Black Sabbath, então também realizei meu sonho. Fui no show do King Diamond, que eu realizei outro sonho. Eu estava lá no show do King Diamond também, aqui no Espaço das Américas de São Paulo, né? Sim, exatamente. Estava lá na frente, aquilo foi muito bom. Foi animal, cara. Foi animal. Foi a primeira vez que eu quase passei mal de tanto ser amassado lá. Eu acho que foi um dos melhores shows que eu já vi, toda aquela parte teatral, tava perfeito, tava um show perfeito. Quem não conhece o King Diamond, procura no YouTube esse show aí. Sim. E é muito bom. E é louco, assim, o quanto que o King Diamond assim, consegue manter a voz e encenar ao mesmo tempo. Porque e ele tinha acabado de sair de uma cirurgia do coração, né? 2 meses antes ele fez a cirurgia do coração
E voltou a cantar daquele jeito, que igual ele cantava nos anos 80. Exatamente. É fantástico. E você citou 3 bandas, né? Que na verdade tem um pouco a ver com o Brasil aí, porque o Mr. Big teve, um dos caras teve participação no Dr. Sim, né? Não lembro qual deles. Se não me engano, sim. É que o Mr. Big é legal, uma coisa que eu acho bacana, né, de guitarrista, assim, eu acho o Paul Gilbert, conheço o Paul Gilbert há pouquíssimo tempo, né, sendo fã dele ali, assim, mas eu fui no show dele, e é um cara que ele tem a postura dele é de muito, muito humilde, é um cara extremamente virtuoso na guitarra, mas ele é extremamente humilde. E uma das coisas que eu acho muito legais, assim, eu assisto muito e vejo entrevistas desse pessoal e tento traduzir algumas coisas para o mundo nosso, né, vamos dizer assim. Então, uma das coisas que o Paul Gilbert comenta que é legal, que ele aprendeu a tocar guitarra e fazer uns riffs diferentes, tentando imitar uns caras que eram muito foda e dando errado, né? Então, se ele não conseguia tocar, ele criava um estilo dele. Então assim, não tinha nada a ver com o cara, mas ele não tinha outro jeito, saía uma maneira diferente e acabou saindo um estilo dele ali mesmo. Então, é muito louco isso, cara. Legal, muito bom. Tem umas outras indicações aqui, uma coisa que de livro, assim, tem 2 livros que eu acho fantástico. Aliás, eu fiz um top 5 aqui, que na verdade, se eu for abrir bandas aqui, eu vou ficar falando um bom tempão. Mas Black Sabbath foi a primeira banda que eu ouvi, Ozzy também. E alguns guitarristas que eu acho fantástico, Randy Rhoads, por aí vai. Mas sobre livro, tem 2 livros que sempre me vem à cabeça. Eu até tirei eles aqui da estante para mostrar. Um tá plastificado, porque minha noiva plastificou para não... Que o Eliezer conhece ela também, plastificou para não estragar aqui. Chama Escola da Vida. Não é livro técnico, tá? Então, ele mostra histórias de grandes empreendedores brasileiros. Então, por exemplo, o Paulo Lemann, o Silvio Santos, etc. E é muito legal, e o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de trazer isso para o mundo nosso, né? Então, como que eu posso aplicar, às vezes, um insight que o cara teve, sei lá, quando ele começou o baú da felicidade para a minha vida. Então, eu tento trazer essas desconstruções para tudo que eu estou fazendo. Então, igual a gente comentou de time to market, né? Às vezes você abre mão de um teste para fazer uma coisa rápida para você ganhar mercado e depois você corrige, cara. Então, assim, algumas coisas desse sentido dá para aprender muito desses empresários, né, vamos dizer assim, mais raiz, né, que é um cara que começava numa era que não existia PowerPoint para você aprovar verba em startup, né? Então, assim, eu acredito que é muito mais dá para tirar muita lição prática disso, né? E um outro livro que é muito legal, que é esse Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca. Na verdade, basicamente, ele tem quatro conceitos e compromissos básicos que fazem total sentido, assim, né? Então, se você seguir, é um livro bem fininho, tá? Se você seguir, por exemplo, você consegue viver muito bem, né? Então, por exemplo, só para citar, por exemplo, né, o primeiro deles é seja impecável com a sua palavra, né? Então, são coisas que não leve nada pelo lado pessoal. Então, se alguém às vezes não te dá um bom dia, tem gente que já quer brigar com o cara. Então, não leve pelo lado pessoal. Pode ser que o cara tá nervoso com alguma coisa, pode ser o Eliezer que não dormiu a noite por causa do filho, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, nunca levar pelo lado pessoal. Aí tem vários outros... o pessoal ele discorre mais sobre esses 4, né? Tem mais itens ali, mas geralmente vou deixar esses 2 livros que é o que mais recentemente vem fazendo bastante efeito em mim, vamos dizer assim. Não é livro técnico, faz muito tempo que eu não leio livro técnico, mas esses 2 fizeram bastante diferença aí. Legal. Sobre a questão de não ser livro técnico, eu acho bacana, porque até a ideia do top 5 aqui é conhecer um pouquinho mais, assim, o que talvez lhe trouxe, né, o que te influencia aí de outras áreas, o que te influencia como pessoa para estar, talvez, fazendo o que você faz hoje na área de tecnologia. E para finalizar aqui, né, a gente vai falar sobre filmes, séries, o que você gosta de assistir, pode ser novela, pode ser qualquer coisa aí relacionada a isso. O meu gosto, assim, de filme e série, ele é meio tosco, né? Então, assim, eu não sei se isso vem de ser metaleiro, mas filme em geral, geralmente eu gosto de filme de terror, bem trash, né? Então, é bem esquisito isso. Mas alguns seriados que eu acho muito legais que fazem a gente refletir. A maioria tem no Netflix, né? Então, um deles é o Cosmos, que
é lindo, assim, você olha aquilo e você olha a desconstrução de vida, universo, etc. É muito legal. Então, é um seriado que vale muito a pena assistir. Eu não assisti ainda, por falta de tempo, a primeira versão do Cosmos, né? Mas a segunda versão, que tem no Netflix, que é a versão já com efeitinho, bonitinha, etc. É muito legal para entender evolução, entender que a gente provavelmente não está sozinho no universo aí, porque é muita coisa, muito grande. Um outro seriado que eu acho legal por esse pensamento rápido, etc., é Suits, né? Então, acho que é um seriado bem interessante. Breaking Bad também é uma forma de você pensar em algumas possibilidades de cenário e também relaxar, né? Então, acho que é bastante legal. Um que geralmente eu assisto para dar umas gargalhadas é Ash vs Evil Dead, que também é um outro seriado bem legal, assim, ele vem de uma trilogia de terror, mas é um terror bem escrachado, então dá para rir bastante. E tem um outro seriado que tem no Netflix também, que é aquele 1000 Ways to Die, né, que é bem idiota, que como que as pessoas morrem de forma estúpida, né, cara? Então, assim, e é escrachado, né? Então você vê umas coisas que são bem diferentes. Então, na verdade, meu top 5 de coisas, que eu acho que eu falei as 5, vai de umas coisas mais sérias, tipo Cosmos e tal, para um nível bem trash ali, quando você quer dar umas gargalhadas, o que você pode assistir ali, né? Legal, gostei das indicações aí, principalmente esses aí que você falou que é bem humor nonsense aí, coisas... É os que eu vou procurar ver depois, que eu gosto de ver essas palhaçadas aí. Vou procurar. Bom, chegamos ao fim, então, primeiramente, queria agradecer você, Túlio, por estar aqui conversando com a gente, dedicar essa 1 hora e alguns minutos aí para compartilhar um pouco do seu conhecimento. E agora eu quero te dar a oportunidade aí para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, fazer o seu jabá, vender seu livro, vender seu curso, converter para a sua seita, faz o que você quiser. Pessoal, uma coisa que é bem... Quem quiser acompanhar o que a gente está fazendo, né? Então, youtube.com/devpleno.com ou procurar devpleno.com, tá? Então, a gente está em todo lugar aí. A gente tem séries gratuitas no YouTube, tá? Então, com tutoriais sobre React, sobre o mundo full stack, tá? Então, como ser um full stack developer. A gente tem nossos cursos também, né? A gente tem o Dev React.js, que o pessoal consegue aprender realmente React na prática e de uma maneira... que eu acredito aprender React da forma como adulto de verdade, né? Então, você entender realmente os fundamentos, entender realmente, conseguir ir para uma entrevista de emprego e fazer a diferença. Nós temos também o treinamento nosso Full Stack Master, que é para ensinar também a mesma pegada, a mesma metodologia, como ser um Full Stack Developer, né? Então, com testes, integração contínua, entrega contínua, tudo que envolve essa área, para você conseguir entregar um produto real e no menor prazo possível, com qualidade. E uma coisa que eu fiz uma palestra até na faculdade que eu me formei, e uma frase que eu queria deixar para fechar, assim, que faz muito sentido, que longe é o lugar onde você não quer ir. Então, assim, se você quiser aprender React, não tem longe, vou demorar 6 meses. Se você começar a pensar nisso é porque você não quer fazer. Então, o que você quiser fazer na sua vida, se está longe é porque você não quer fazer. Boa. Eu acabei de receber aqui no meu ponto da produção, né? A produção está falando aqui para mim que vai rolar aqui um desconto para os ouvintes do Castalho aí, numa turma qualquer aí do React JS, aí, não vai? Vamos lá, a gente consegue fazer um descontinho aí no Dev React.js. Eu não preparei aqui cupom nenhum. Não, a gente vai. Nos próximos episódios aí a gente faz um bem bolado aqui. Aqui acabaram de informar aqui para mim, aqui, o pessoal da mesa de som aqui informou. Não, mas a gente consegue fazer. Um cupom de desconto no Dev React.js. Legal. Bom, maravilha. A produção aqui tá falando, né, que a gente passou aí de 1 hora, né? Então eu gostaria de agradecer aí todo mundo que participou aqui conosco na gravação ao vivo. Lembrar vocês lá que a gente tem nossa página lá no Facebook, então nos sigam lá. Tem também nosso perfil lá no Twitter, o nosso canal aqui no YouTube, para que você possa acompanhar, né, as próximas gravações, poder participar aqui ao vivo. Então, se você, por algum motivo, não puder participar ao vivo,
Mande suas perguntas lá. Normalmente a gente tenta aí com uma semana antes ou alguns dias antes avisar quando será a nossa próxima gravação, tanto no Facebook quanto lá no Twitter. Então você pode participar mesmo que não seja ao vivo. E se você só nos ouve aí, né, pelo áudio, porque o Castalho é podcast, então sempre sai o áudio depois. Não deixa de conferir esses outros canais que a gente tem. E se você costuma nos acompanhar aqui pelo YouTube, acompanhe também depois o áudio lá, que a gente coloca a nossa musiquinha característica, o pessoal gosta, tudo mais aí. Então, não deixe aí de ajudar a divulgar, né? Se você gosta, se você tem alguma sugestão, fica à vontade aí para estar falando conosco e mandar suas sugestões. Então, obrigado, Túlio, por ter aceitado aí o convite. Obrigado a todos que participou aqui. O chat hoje foi bem agitado aqui. Normalmente eu participo um pouquinho mais, mas hoje tive que me dividir aqui. Mas tá valendo, acho que foi muito bacana e muito proveitoso. Então, até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Valeu, até a próxima. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on! Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you